Notícias do Cão. Notícias do Cão. Notícias do Cão. Olá, ouvintes da Rádio Armazém e também da Red Flow. Estamos começando um piloto, né? Do Notícias do Cão. Programa que vai dar muito o que falar, gente. Aqui na radioarmazém.net e também na Red Flow. Vocês vão poder acompanhar os nossos conteúdos. Programa que vai ao ar aí nos domingos. Posteriormente nós vamos divulgar bem certinho os horários e estarão disponíveis também os podcasts nas nossas redes sociais, porque hoje é um programa piloto, diga-se de passagem, né? E aqui quem vos fala é o Edson K, da Rádio Armazém, e lá do outro lado, em Portugal, estamos falando com a Stephanie Costa, da Red Flow. Olá, Edson, olá a todos os ouvintes da Rádio Armazém. Muito bom estar aqui novamente, né? A gente teve uma pausa aí de alguns meses, por conta de tudo que está acontecendo no mundo, né? Não só aí, mas aqui também. Mas eu estou muito feliz em voltar, em regressar à Rádio Armazém, poder falar com o público de vocês. E antes da gente dar continuidade, só queria pedir desculpas já antes, né? Porque a gente sabe, com esse momento de confinamento e pandemia, não estamos no estúdio, estamos trabalhando de casa e do lado aqui da minha casa está rolando uma obra. Então pode ser que em algum momento aí vaze um barulhinho de uma furadeira, né? Mas espero que os ouvintes entendam. É isso aí, estamos numa videoconferência fazendo a gravação, né? E esses ruídos externos, diga-se de passagem, já estão se tornando quase comuns, né? Então, até nas lives isso acontece, né? Então, nos programas gravados, por mais que a gente tenha aquela opção de edições e tudo mais, nem sempre é possível a gente tirar esses áudios, né, que acabam vazando, como, por exemplo, um caminhão vendendo gás ou rapadura ou algo parecido, né? Sempre aparece alguma coisa extra, algum áudio bonus tracks. Mas o que importa é que estamos aqui reunidos, já estava com saudade de falar com a Stephanie, nós que tínhamos um outro podcast chamado Conexão Red Flow, que está disponível, inclusive, no canal da Rádio Armazém, lá no Spotify, no Mixcloud, e a gente teve que dar uma pausa ali, né, Stephanie, no Conexão, por correrias mesmo do trabalho, e também logo depois veio o coronavírus, né, e meio que interrompeu alguns planos, mas agora estamos com outros planos para dominar o mundo com Notícias do Cão. E são notícias do cão mesmo, né, porque infelizmente a gente tem muito mais coisas negativas para pontuar aqui do que coisas positivas, mas os ouvintes podem ficar tranquilos que a gente sempre vai tentar garimpar boas novidades, né? Principalmente quando a gente chegar aí no mundo da música, né? Porque, querendo ou não, tem muita coisa boa, né, Edson, sendo lançado aí por vários artistas, principalmente artistas independentes, que estão precisando muito de apoio nesse momento. Foi bom até a Stephanie falar isso, porque como nós estamos passando por esse momento de confinamento, diga-se assim, né? O que é que está nos salvando a nossa vida nesse confinamento, cara? A arte, né? E quem são os responsáveis pela arte? Toda essa galera que está fazendo esse corre aí, e nós temos esse hábito não só de difundir, mas também de consumir artistas independentes. Então, estamos sendo salvos também por essa galera aí, né, Stephanie? É verdade, é até bom você falar isso, porque, querendo ou não, tanto Brasil como Portugal, né? Para quem não sabe, eu estou falando aqui diretamente de Lisboa, e os dois países ainda estão, né, lidando com a situação de uma forma muito triste. Se você parar aí para ver o setor da cultura, né, foi um aí dos mais prejudicados, foi o primeiro a sofrer paralisação. A gente viu bandas, artistas, enfim, uma galera aí tendo agendas de 300 dias, assim, sendo canceladas, né? E até hoje não tiveram aí uma posição concreta por parte de seus governantes, né? A gente viu alguns auxílios sendo criados, que muitos não funcionaram. Aqui em Portugal, eu tenho conhecimento de vários artistas que até hoje não conseguiram ter acesso a esses apoios. No Brasil também a gente vê a mesma coisa, né? A gente teve aí a lei Aldir Blanc, mas que demorou muito para sair. Algumas pessoas já foram beneficiadas, outras não foram. Então, assim, é uma situação muito complicada, por isso que a gente vem reforçando desde o início da pandemia. Vamos apoiar os artistas independentes, vamos apoiar o underground, tudo que a gente puder fazer para dar essa força aí para essa galera, a gente está aqui à disposição. E a Rádio Armazém é nosso parceiro nisso, né?
Estamos juntos, Rádio Armazém e Red Flow. Lembro até que vocês bateram um papo com o pessoal da Graxa, né? Fizeram uma matéria com o pessoal da Graxa, né? Aqui no Sul, a galera acho que não conhece muito esse termo, mas o pessoal da Graxa que o pessoal se refere é o pessoal que faz os bastidores ali dos shows, né? Os holds, o pessoal da elétrica, do áudio, né? O pessoal que está por detrás das cortinas, digamos assim, né? E o pessoal foi um dos mais afetados também, né, Stephanie? Não só essa galera da graxa, mas se você parar para pensar, por exemplo, o pessoal do teatro. O pessoal do teatro está, assim, jogado às traças, porque é uma atividade que depende do público. Não tem como você querer fazer um teatro... Teve a tentativa de se fazer teatro online, teatro por videoconferência, mas não é a mesma coisa. O teatro é um lance, assim, muito do momento ali, né, da vivência, né, do pessoal ali, do contato humano. Então, se você para pensar em relação ao pessoal do teatro, tem muita gente que não conseguiu ter acesso aos benefícios, né, aos auxílios. E aqui, no início de janeiro, como teve um agravamento, né, da situação da pandemia, os teatros tiveram que fechar novamente. Então, tá tudo fechado, essa galera tá sem trampo, tendo que contar com a ajuda de amigos ou com esse apoio extraordinário que o governo português ofereceu, mas que, como eu havia dito no início, não chega para todo mundo, as informações ainda são muito confusas, não é todo mundo que consegue fazer inscrição, até porque aqui tudo está sendo feito através do site da Segurança Social, que seria aí igual ao INSS no Brasil, né? Então, é uma série de complicações que, a cada momento, faz com que a classe artística, né, e a galera que trabalha com a cultura aí fique cada vez mais prejudicada. Com certeza. E a Stephanie trouxe uma pauta para nós trocarmos uma ideia no programa de hoje, e eu também trouxe outra, então a gente vai fazendo um ping-pong aí, lá no meio do programa a gente vai curtir um sonzinho, né, Stephanie? Porque sem som também a gente, né, a nossa sanidade mental pede um copinho d'água nesse momento, então precisamos de um som, mas por enquanto a gente começa aí com as pautas desse piloto de hoje. Eu acho que é até interessante a gente falar que estamos gravando no dia 16 de fevereiro, né? E tem muito a ver com o que a Stephanie está falando, a pauta que eu trouxe aqui, que fala a respeito de qual o tamanho que vai ter esse nosso isolamento, essa fase de pandemia, né? Ninguém está conseguindo calcular quanto tempo isso ainda vai durar, se vai acabar amanhã, vai acabar depois da manhã, se vai durar 1 ano, 2 anos, né? Existem pesquisas que relacionadas à velocidade de fabricação me fugiu a palavra, da cura, né, do vírus, e também a velocidade de distribuição dessas vacinas com a velocidade de como o vírus está se disseminando. Então, assim, o vírus meio que atropela esse processo, sabe? O pessoal não está conseguindo fabricar e nem distribuir na velocidade que o vírus está se espalhando. Então, isso vai demorar muito tempo ainda, né? Até que consiga isolar, parece que tem que isolar 75% da população mundial, né, Stephanie? Com as 2 doses, né? Para poder frear. E até conseguir imunizar 75% do globo todo, vai longe, cara, vai longe. Não, com certeza. Você estava falando desse negócio do vírus, né? A mutação do vírus, claro, tem tudo a ver com a circulação de pessoas, né? Antes da gente entrar ao vivo, a gente estava aqui conversando sobre essa questão do isolamento, né? Aqui em Portugal, o isolamento realmente existe, né? Ele ficou um período... Aqui as pessoas vão para a praia. Aqui teve esse período. Só que a gente pagou caro agora em janeiro, né? Porque todo mundo fala, tudo bem, a situação piorou, tal, e uma das coisas que me deixa, assim, fula da vida é quando o governo tenta transferir toda a culpa para o cidadão, para o indivíduo. Ok, é claro que a gente tem que manter o distanciamento, a gente tem que manter o isolamento, isso é uma questão de bom senso, que todas as pessoas deveriam fazer em todos os locais do mundo, porque é uma pandemia, é um vírus, não tem como você ter controle sobre isso, né? Só que, assim, ao mesmo tempo que o Estado joga essa responsabilidade apenas pro povo, né, a gente para e pensa, poxa, mas lá em janeiro, lá no verão,
quando a gente ainda estava numa pandemia, né, e a gente ainda permanece nessa pandemia, aqui Portugal simplesmente abriu, né? A gente viu o primeiro-ministro António Costa indo para a televisão, chamar as pessoas para chamar os ingleses para passar o verão no Algarve. Portugal sediou uma UEFA, uma Champions League em plena pandemia, né? Portugal sediou uma Fórmula 1, rolou a Fórmula 1 aqui. Portugal também sediou o campeonato de surf. Tudo isso naquela velha desculpa de que a economia não pode parar. Portugal é um país que depende dos eventos, né? E realmente é um país que, tipo, vive do turismo, né? Não é um país com forte industrialização, por exemplo. Então, a desculpa do governo era essa. Mas, assim, a gente viu que a coisa não ia caminhar muito bem, né? Alguns especialistas, infectologistas, o pessoal da área da saúde já tinha previsto falar, na hora que vier o inverno, é a hora que a gente vai ver esse resultado dessa abertura que rolou em Portugal. E foi, né, dito e feito. O primeiro-ministro veio querer jogar e transferir todo o caos que a gente teve aqui no início de janeiro por conta das festas de Natal, né, falando que os aumentos foram derivados a isso, mas em momento algum ele falou de todos esses eventos que aconteceu, dele ter ido em rede nacional convidar estrangeiros para passar o verão no Algarve, né? Em momento algum, ele falou também da questão da abertura das escolas, porque aqui em dezembro as aulas voltaram. Depois das festas de Natal, as escolas voltaram a funcionar. E estavam abertas até a primeira semana de janeiro, que foi ali o período de decisão de voltar a ter o lockdown. Porque ou fechava tudo, ou o negócio ia ficar... Estava muito terrível, Edson. Para a nossa audiência aqui da Rádio Armazém ter uma noção, Portugal é um país com menos de 11 milhões de habitantes. É um país pequeno. Se você olhar a quantidade de habitantes que tem aqui, é menor do que só a cidade de São Paulo. Então, estava morrendo aqui, em média, 250 a 300 pessoas por dia. E o nível de novas infecções estava, assim, um negócio alarmante, batendo 14 mil por dia. A gente chegou, se eu não me engano, a um pico de 16 mil. Então, para um país pequeno como Portugal, a gente estava pior do que o Brasil, proporcionalmente falando. Então, qual que foi a medida radical? Ter que voltar para o confinamento praticamente total, né? De radical, não ter nem... né? Uma atitude radical, né, Esther? Aqui tava nem takeaway, takeaway tá funcionando mais. É tudo delivery. Qualquer coisa que você queira, você tem que ligar e pedir. Para evitar que as pessoas fiquem tomando um seu cafezinho na calçada, por exemplo. Então, assim, aí fechou as escolas todas também. Fechou tudo de novo. E aí, desde do meio e meados de janeiro, a gente está aqui num confinamento, assim, total de, tipo, eu saio para tomar um sol aqui na esquina da minha casa, a polícia me para perguntar o que eu estou fazendo. Então, e aí tem tudo a ver com o que você estava falando, né? Enquanto a gente não tiver um controle de fronteiras, as pessoas continuarem circulando, o vírus ele vai mutar, porque cada pessoa tem um organismo, cada região do mundo tem um clima diferente, né? As pessoas se alimentam de forma diferente. Então, assim, a tendência é que outros vírus apareçam. E aí a gente tem várias vacinas sendo desenvolvidas. A gente já está vendo que tem vacina que já não está tendo um efeito esperado, né? E aí a gente vê novas variantes, tem a variante britânica, tem a variante sul-africana, tem a variante do Brasil, né? Que eles falaram que apareceu na região de Manaus. Então, realmente é uma situação bem difícil, né? Eu achei interessante a gente falar sobre isso hoje, por mais que o assunto esteja um pouco desgastado, digamos assim, porque tem pessoas que já não aguentam mais ouvir falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é de extrema necessidade e urgência que se fale sobre isso, porque estamos passando por esse momento e a gente tem que saber como lidar com ele, né? O que eu estou conversando com meus amigos por aqui, né? Amigos e conhecidos, porque, assim, para quem trabalha com público, como, por exemplo, agenciadores de shows e de festivais e coisas assim, eu acho que o pessoal ainda está muito iludido, Stephanie. Olha aí, no fim do ano a gente já programou, já vai agendar com fulano e com fulano as apresentações para rolar o festival. Mano, não vai rolar, mano. Vocês não estão entendendo, cara.
sabe? Então tem um certo setor da classe artística que não está enxergando que temos que mudar, sabe? Temos que mudar, adaptar os nossos trabalhos de uma forma, sim, online, infelizmente, mas terá que ter mudanças em alguns setores bem bruscas, como você estava falando do teatro, né? Vai ter que ter mudanças bruscas, sim, porque, cara, nem a questão de ser pessimista, que nem eu falei lá no início, cara, é a realidade, o bagulho está na porta da nossa casa. Ontem, não vou falar o nome da pessoa para não expor ela, mas um amigo nosso muito, muito chegado, aqui se fala chegado, não sei se se fala assim, ele perdeu a avó dele de Covid e a mãe dele está na UTI. Então, tipo assim, tá na porta da casa dele o bagulho, tá ligado? E ele fez um textão lá no Facebook. Cara, vocês estão indo pra praia, vocês estão tirando feriadão de carnaval e viajando. Vocês estão brincando. Aqui que eu cheguei a me arrepiar. Vocês estão brincando com isso, cara. Vocês estão brincando, tá ligado? E tipo assim, cara, tem que abrir os olhos. Aquela vida de 2019, como a gente estava falando aqui, é passado, né? É um passado e muito distante. Não, eu compreendo e concordo também com você, claro. Só que é aquele negócio, né? Ao invés das pessoas estarem aí juntando forças para ir curtir a vida, elas poderiam juntar forças para ir para a rua, sim, mas para cobrar as autoridades, né? Pois Porque também não adianta nada a galera fazer campanha de fica em casa, sendo que tem um monte de gente que não tem casa para morar, né? Não tem nem onde morar. Aí a gente bate de frente com a desigualdade brutal do mundo e do sistema capitalista que a gente vive, né? Muita gente não tem a condição de fazer o isolamento, não tem nem, sei lá, sabonete para lavar a mão, quanto mais álcool em gel, né? Então, assim, sim. Se as pessoas gastassem a energia que elas têm aí, por exemplo, no início agora do ano, que eu vi que teve a final da Libertadores, né, que o Palmeiras participou, e querendo ou não, por eu ter esse envolvimento com futebol e tal, desde que eu me entendo por gente, é impossível que essas coisas não cheguem, né, essas notícias não cheguem. E aí, um dia lá que estava tendo uma decisão do Palmeiras, que não tinha nada a ver, por exemplo, com o meu time, que é o Corinthians, eu vi que teve uma briga de torcida, nada a ver, e aí rolou tiro, e aí eu fico pensando, porra, se esses caras se organizassem, sabe, e usassem essa energia que eles estão gastando para brigar, se matar por causa de time, mas para ir lá cobrar o governo, ir lá para Brasília, sabe, fazer alguma coisa, é bem possível aí que algo, sei lá, eu não vou dizer que mudaria, mas pelo menos daria uma estremecida, porque eu não vejo nenhuma saída para nós, principalmente nós brasileiros, aí eu não estou falando muito aqui de Portugal, já estou falando mais em relação ao Brasil. Eu não vejo saída para nós pela via democrática, sabe? Ainda mais agora com essa eleição aí que rolou, que o Arthur Lira foi eleito. Agora é o atual presidente da Câmara, né? Então, o Bolsonaro, além de ser presidente, ele tem a Câmara dos Deputados na mão dele e o Senado. Então, assim, gente, ficou impossível. E aqui no Brasil a gente tem, eu ia dizer que a gente tem um sério problema, não, a gente tem vários sérios problemas, né? Mas, assim, um deles é que a esquerda, né, Stephanie, a esquerda, tipo, levou aquele 7-1, tá ligado? Então, a esquerda broxou total. Agora, com esse lance do Lira, foi mais um, né? Então, assim, a galera já não estava saindo para a rua para protestar. Agora, com a epidemia, então, sabe, zerou ainda mais as hipóteses. Eu te entendo, né? Que teria que ir para a rua, que teria que botar fogo em tudo aí para conseguir mudanças, mas o momento também é um momento assim extraordinário da qual estamos passando, né? E aqui agora o Brasil está passando pelaquela fase cultural de Big Brother, então o pessoal se preocupa mais com quem vai sair da casa ou quem vai ficar na casa do que quantos milhões estão sendo desviados que poderia estar indo para a saúde. Realmente, tem ainda entre essa questão aí do Big Brother, né? Tipo, eu não sou do tipo de pessoa que critica, você tá vendo Big Brother e tal, até porque, cara, é uma cultura popular, é uma cultura de massa, a gente sabe que tem pessoas que gostam, e eu acho que isso não tem nada a ver com, sei lá, o nível de intelectualidade que a pessoa tem. A gente gosta de ver, às vezes, umas porcaria, e é isso aí. Uma coisa não bate com a outra, né, Stephanie? Isso, você não pode, tipo assim, fechar os olhos. Que eu quero chegar.
e achar que tá tudo ok, vou curtir isso daqui, acabou, não vou fazer mais nada Isso. né? E deixar que um programa de uma TV como a Globo, né, paute tudo que a gente vai falar no dia a dia. Lógico, tem questões ali que realmente saltam os olhos, não tem como não falar, ainda mais vendo lá o Lucas, né, que participou do movimento dos secundaristas em São Paulo, para quem não sabe, ele estava lá na linha de frente, ele bateu de frente com o Estado de São Paulo naquela época dos protestos, né, das escolas estaduais. Então, assim, fica meio impossível não saber o que está acontecendo. Só que a gente também não pode cair nessa, né? Deixar a Globo nos pautar, a Globo dizer o que é que a gente tem que falar. Foi nesse teor, assim, que eu quis trazer esse assunto, até porque a gente não pode bater de frente com uma cultura popular, como tu falou, porque não é o nosso ideal e nunca vai ser essa separação elitista das coisas, né? Mas a gente não pode substituir uma coisa por outra, como a gente estava falando, né? Mano, se o botijão de gás aqui no Brasil tá R$100, mano. R$100, tá ligado? Então, assim, e as pessoas não estão nem aí. É incrível, parece que tá todo mundo anestesiado, saca? Anestesiado, se não sabe o que vai fazer. Não, inclusive um dia daí que teve um pico gigante de audiência, né, no Big Brother, foi o mesmo dia da votação na Câmara, né? Então, assim, eu vi a galera falando sobre paredão e não sei o quê, enquanto isso, o Bolsonaro passando a boiada mais uma vez lá na Câmara, né, elegendo o seu candidato, e aí agora a gente está numa outra discussão, né, você falou, hoje é dia 16 de fevereiro, a gente já está numa outra discussão gravíssima, que é a entrega do Banco Central, que se isso acontecer, a economia brasileira vai ser dolarizada, aí quem aí tiver memória aí da Argentina nos anos 90, e até hoje, né, porque a Argentina até hoje sofre com a dolarização da economia, e é algo que é muito difícil de reverter, porque se o dólar está alto, e você abre a possibilidade das pessoas do seu país de terem uma conta em dólar, você acha o quê? Que a pessoa vai preferir ter uma conta em real ou uma conta em dólar? Então, para reverter isso, é muito difícil. E por mais que mude o governo, né, Stephanie, o presidente não vai ter aquela autonomia, né? Uma das regrinhas aí que eles querem passar é essa, de que mesmo que mude o presidente do Brasil, o líder do Banco Central permaneça por um tempo ainda, independente. Não pode ser trocado. Ele fica independente, no caso. Né? Exatamente. Então, assim, isso é muito grave, a gente ter uma dolarização da nossa economia. Aí misturar a dolarização com a inflação, com a miséria, com a pandemia, com a repressão policial, é difícil. Mistura tudo, né? Então a gente pode fazer um bloquinho sonoro, o que tu acha? Com certeza. Eu quero até deixar, eu quero deixar uma sugestão, mas eu primeiro quero ouvir a sua, porque vai que a nossa sugestão é a mesma. Quando vem, imagina. Eu separei dois sons, porém eu acho que não vai dar para tocar hoje, então vou pegar só uma, que é a primeira, que é um som meio velho, né? É um som de 98, do Fear Factory, e o nome do som é Resurrection, que eu acho que é um som e um clipe, na verdade, que tem muito a ver com o que a gente está passando agora. Quem não viu o clipe desse som, eu peço a gentileza que olhe o clipe depois que ouvir o nosso programa, né, para não interromper uma coisa com o outro, né, para não abrir uma aba do lado de fora, né? E olhe esse clipe, cara, porque ele condiz muito com o momento que estamos passando, que é muito louco, cara. Não vou dar spoiler, assim, mas o clipe é muito bonito e o som também é muito legal, cara. Um som pesado e angustiante. Você está ouvindo na Rede Mundial de Computadores, a Rádio Armazém de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Eu já vou ir para o outro lado, assim, é de peso, mas é um peso diferente do Fear Factor. Não sei se a audiência conhece, é uma banda chamada Idols, é uma banda da Inglaterra. Eles acabaram de lançar um disco novo, que chama Ultra Mono. Inclusive, eu convido os ouvintes da Rádio Armazém, a gente fez uma publicação recente sobre esse disco, né? Lá no site da Red Flow, quem quiser olhar lá, tá em destaque a matéria, onde eu falo sobre várias questões relacionadas a essa banda, que é uma banda altamente politizada,
né? As letras, assim, escancaram diversas questões sociais. Eles sempre estão ali muito envolvidos com a política britânica, né? Mas isso não impede que as críticas, né, se estendam para outros locais do mundo. Então, eu queria indicar o Idols, do disco novo, Ultramono, uma música chamada War, que também tem tudo a ver aí com o nosso futuro, né? Que eu acho que vai ser de muita guerra. A gente acordou aqui com uma notícia, assim, escabrosa, né? Do rapper Pablo Hasél, que foi preso na Espanha, né, na Catalunha, por criticar a monarquia. Ele criticou a monarquia, para quem não sabe, né, o sistema de governo na Espanha ainda tem uma família real lá, né, é monarquia, então, assim, tem o primeiro-ministro e tem a monarquia, que é a família real, que são os lords aí, né, até hoje a gente tem que lidar com esse tipo de sistema absurdo, né, mas, enfim, ele foi preso, e uma das alegações do tribunal, né, espanhol, é que ele, além de fazer tweets criticando, né, o sistema monárquico, ele também apoia e faz elogios abertamente aos grupos separatistas, né, que é outra questão também que rola na Espanha, né, e ele também defende o comunismo, né, ele se identifica como um comunista. Então, sim, a partir do momento que ele resolveu expressar, né, a opinião dele, tanto como ativista e militante que ele como músico também, porque nas letras ele escreve sobre essas coisas, o pessoal deu piti, né, a justiça, né, entre aspas, justiça, né, e aí o tribunal resolveu acusá-lo de fazer propaganda ao terrorismo, de criticar a família real, né. Em 2014 ele já tinha sido alvo de uma condenação, ele foi condenado por esse mesmo motivo, só que como ele não era reincidente, ele não chegou a ser preso, né? De qual? De defender o comunismo? De criticar a monarquia, de criticar a família real, né? Então, assim, ele já tinha sido alvo disso daí, mas ele, como eu falei, ele não foi preso lá em 2014 porque ele não era reincidente. Censura, autoritarismo, tudo misturado, né, Stephanie? Exatamente. Só que aí dessa vez não rolou. Ele foi condenado a 9 meses de prisão, e aí ele estava na Universidade de Lleida, não sei se eu estiver falando errado, por favor, me corrijam. É vergonhoso, né? A gente não ter um espanhol muito bom aí, como a gente deveria ter, mas enfim. E aí ele foi preso hoje de manhã, a polícia entrou na universidade, mesmo com diversos ativistas e movimentos sociais lá acampados na porta da reitoria da instituição, isso não impediu que a polícia entrasse lá e o levasse. Então, ele está preso nesse momento, né? Um músico, artista, rapper, preso por ser contra um sistema monárquico, que é, assim, até ridículo, né? A gente falar que existe monarquia em pleno 2021. E assim... É ridículo. Ele não é o único artista preso na União Europeia por expressar a sua opinião. Aliás, ele é o primeiro, né? Só que ele não é ele não a ser preso, mas ele não é o único condenado. Já teve um histórico aí de um rapper, eu não vou me lembrar o nome dele, porque é um nome complicado. Eu vou abrir depois aqui a matéria e eu vejo o nome dele. E o rap é contestação, né? Então ele está no papel dele, aliás, ele está no papel dele como cidadão. Começa Sim, por aí, né? Claro. Em segundo, cara, ele tá dentro da arte que ele escolheu como filosofia de vida. Então ele tem 2 direitos aí. Com certeza. Igual eu te falei, ele foi o único artista a ser preso. Se você pegar em sentido, pegar o todo, né, União Europeia, ele foi o primeiro a ser preso, mas não foi o primeiro a ser condenado. Anteriormente, um outro rapper espanhol, né, foi condenado a cumprir 3 anos de prisão, mas um dia antes da detenção, ele fugiu para a Bélgica, e ele está exilado até hoje lá na Bélgica, junto com vários outros ativistas políticos espanhóis que criticam a monarquia, né, são a favor do separatismo, né, são a favor da Catalunha, enfim, da questão dos Países Bascos. Então, assim, ele está lá exilado, mas o Pablo não teve essa mesma iniciativa, né? Ele disse que não ia se entregar. Né? Isso. E aí a polícia foi lá na reitoria onde ele estava e
ele foi detido hoje de manhã. É uma situação, assim, escabrosa, escandaloso, mas aconteceu. E fica de alerta, né, para o pessoal, e principalmente para o Brasil, que, tipo, a gente não tem uma monarquia oficial, mas é mais ou menos isso que eles querem, né? Bolsonaro primeiro, Bolsonaro segundo. Né? Voto, voto em papel, né? Acompanhem essa matéria que a Stephanie falou em redflow.com, tá, gente? Dá um pulinho lá no site do pessoal da Redflow e acompanhem ali. Cara, eu fico pensando assim, ó, coloque-se no lugar de uma pessoa que tem um senso comum, igualitário, libertário, que acredita na democracia, que acredita na vida. Meu, se fosse alguém defendendo a monarquia, ok, cara, ela tem o direito dela como pessoa fazer isso, ou defender o capitalismo, tem o direito dela de se expressar assim, mas assim, ao ponto de reprimir e prender uma pessoa, sabe? Isso é abrupto, cara, uma pessoa fazer isso. E, na verdade, só fizeram porque é o comunismo. Se fosse monarquia ou capitalismo, ele não estaria preso, né? Então, também é uma censura, né? É muito abrupto isso que acontece, cara, e muito injusto e muito cruel também. A detenção aconteceu hoje, mas esse caso aí, ele tá se desenrolando há um tempo, né? Os movimentos sociais lá da Catalunha já estavam numa linha de frente aí, pedindo para que a acusação fosse anulada, né? Para que ele nem chegasse a ser preso, mas não adiantou de nada. E hoje a gente acordou com essa notícia. Lá no site da Redflow eu coloquei as imagens do momento da detenção dele. Eu tô vendo aqui. Né? O momento em que a polícia entrou na reitoria da universidade e prendeu aí o Pablo. E agora o nosso papel vai ser aqui de total apoio. A gente vai continuar acompanhando, né? Vamos reforçar essa linha de frente, essa força, para que, né, esse absurdo, para que isso seja desfeito. E pensando também nas pessoas que estão exiladas, porque é o que eu te falei, tem já um rapper espanhol que está exilado na Bélgica e outros militantes também que estão aí sempre criticando a monarquia, que criticam, que apoiam, né, as decisões de separação, né, na Espanha, e que também estão sendo perseguidos por conta disso, por expressar a opinião deles. Isso traz à tona novamente a questão da separação, né, da Catalunha, né? Cara, que absurdo isso, cara. A gente está em 2021 e estamos passando por esse tipo de notícia que parece que são notícias dos anos 80, né? Assim, cara, incrível mesmo. É muito. Verdade. Eu acho triste, cara. Eu acho triste, assim, acima de qualquer coisa, acima de injustiça ou alguma coisa. Eu acho triste porque é uma forma muito ignorante, né, da raça humana. Isso aí. É só que eu na verdade, a ignorância ela sempre teve aí, né? A gente sempre enfrentou esse tipo de questão, porque o mundo ele é desigual já há muito tempo. Há tempos, só que realmente tem umas coisas que estão regredindo assim num nível de, sei lá, idade média, quando a gente não tinha várias coisas que a gente tem hoje, né? Principalmente o acesso à informação que a gente tem hoje. Claro, eu compreendo que tem muita gente que não tem esse acesso. Né? Se a gente pensa num país como Portugal, como o Brasil, né, tem muita gente que não tem acesso à internet, gente. Sabe? Tem gente que não tem nem saneamento básico. Se tá na rua da casa da pessoa, não tem esgoto. E eu não tô falando, lá do sertão, sei lá da onde. Eu tô falando, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, que tem bairros onde não tem saneamento básico. Quanto mais 4G, 5G. Então, assim, é complicado. Mas quando a gente vê esse tipo de postura retrógrada vindo de pessoas que têm esse acesso, pessoas estudadas, pessoas esclarecidas, assusta muito. Assusta, com certeza. Ô, Stephanie, eu estou tentando entender só uma coisa aqui. Ele é da Catalunha, tá certo? Ele está do lado da Catalunha. Estou falando geograficamente, né? Eu achei que ele estava do lado da Espanha. Não, mas ele está pro lado da Catalunha. Tá, a gente sabe que é tudo a mesma coisa, mas estou falando geograficamente, né? E ele foi preso na universidade. Ele defende a separação porque não é só a Catalunha, né? Tem vários outros estados espanhóis que reivindicam a separação, igual, por exemplo, os países bascos, né? Que aí tem um envolvimento, por exemplo, com o ETA, que eu acho que é o mais conhecido aí no Brasil. Né? Eles lutam pela separação, aí tem todo um contexto histórico, né? Que envolve essa monarquia que está aí.
Aí, se você pega e estuda também a história, por exemplo, até Portugal, a gente conhece muito pouco da história de Portugal. O que a gente sabe da história de Portugal é a partir do momento que os portugueses chegam, né, invadem o Brasil. Exatamente, mas antes disso, Portugal também teve um período de ter que lutar pela sua independência contra a Espanha. Contra a Espanha. Cara, é incrível, né, meu? Incrível. E, meu, tu já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito dele musicalmente? Não que isso tenha alguma relação no contexto aqui, mas eu só estou ouvindo falar dele agora a respeito do acontecimento, entendeu? Até porque, como a gente já comentou uma vez, né, o que que é de Portugal, Espanha, não chega para nós aqui, né? É incrível, parece que tem um bloqueio no meio do caminho, né? Já tinha ouvido falar dele, Stephanie? Cara, também não. Eu fui conhecer o trampo dele mais ou menos um mês atrás, quando veio a notícia de que ele estava sendo acusado, que ele poderia ser preso. Né? Aí eu já fiquei aqui meio assim, né? Acompanhando a situação, desenrolar das coisas. E aí hoje de manhã aconteceu, ele foi preso. Mas eu nunca tinha escutado o trampo dele, não. E eu gostei, ele faz parte também do circuito mais underground, né? Exatamente. Tanto que ele não tinha tanto alcance assim. Ele foi ter um alcance a partir das opiniões que ele emitiu nas redes sociais, né? Na própria música dele, que é uma mensagem de contestação. Tipo, sei lá... se a gente for parar para pensar na nossa realidade brasileira, por exemplo, era a mesma coisa, sei lá, se os Racionais, o Mano Brown fosse lá e criticasse o Bolsonaro, começasse a escrever uma letra contra o governo, e aí a polícia fosse lá e falar, não, você tá preso porque você desrespeitou o presidente. Levasse preso. Mais ou menos isso. Exato. Se a gente fosse fazer uma comparação, seria mais ou menos essa. Claro que ele não... Bom, pelo menos se eu estiver falando alguma coisa que... Se eu estiver enganada, por favor, me corrijam aí. Mas ele não, lógico, se for comparar, ele não tinha um alcance que um Mano Brown tem no Brasil hoje. Mas isso não tira os méritos do cara. Com certeza, né? A gente nem tá misturando, a gente nem tá misturando, a gente tá só falando no nicho musical mesmo. Mas, cara, falando nisso, né? Já que tu respira fundo. Cara, não, porque é absurdo, cara, é absurdo, sim, né? Eu fico pensando assim, ó, porque para nós, falando nós aqui no Brasil, chega uma imagem assim intacta, né, daquela Espanha do futebol, que é tudo lindo, maravilhoso, sabe? E essas imagens aqui que a gente está vendo agora, esses tipos de acontecimentos, não vai gerar na grande mídia do Brasil, sabe, né? Então, era até uma coisa que eu queria perguntar, se saiu alguma coisa aí hoje, em algum jornal matinal, ou do almoço, porque aconteceu de manhã aqui, né? A gente foi pego de surpresa de manhã. Até para mim, assim, como consumidor aqui da internet, é um assunto meio fresco. Então, não sei, de repente agora, na noite, pode ser que saia alguma coisa no jornal. Inclusive, eu até vou olhar para ver se vai aparecer alguma coisa ou não. Eu sempre olho, né? Principalmente a TV Cultura, que eu gosto muito do jornal da TV Cultura. A TV Cultura provavelmente vai passar alguma coisa, mas naquela outra lá, né, que gosta de dar golpe e rasteira nos outros, não sei se vai passar, não. Até porque, se a gente for parar para pensar também, Edson, o Brasil tem tanto problema, é tanta coisa para falar, que, assim, se a gente também fosse preocupar com o que está acontecendo do outro lado do oceano, que lógico que a gente tem que se preocupar, sim, porque eu acho que as ações que são coordenadas dentro de um mundo capitalista são ações internacionais, é uma ação a nível global. Isso. O que acontece aqui afeta aí e vice-versa. Mas o Brasil está mergulhado numa lama tão grande que, assim, eu até consigo compreender se isso não for pautado nos principais jornais, né, de TV, mas assim, claro, tem que ter a pauta, tem que estar em algum portal de notícia, no jornal impresso, lógico, pode ser que não seja a matéria principal, mas a gente tem que se preocupar com isso, porque o que está acontecendo aqui, igual a gente falou, pode acontecer aí também. Né? A mais recente. Ainda mais nesse momento que a gente vive, que as pessoas estão cobrando posicionamento, por exemplo, de artistas que têm certo alcance. Pessoas cobram, eu falo, e aí, amigão, você não vai falar nada? A gente está tendo aí um governo nazi-fascista que vai fingir que nada está acontecendo. Então, isso pode acontecer com artistas brasileiros também. Tu sabe que houve cobrança por Mano Brown, do Mano Brown, não,
cobranças para o Mano Brown se manifestar a respeito do menino lá de racismo lá no Big Brother. Você sabia isso aí, né? Eu vi, mas assim, eu achei completamente sem noção o que fizeram, sabe? Tipo Claro, assim, né? Claro. é que se a gente, é porque aí é uma discussão muito, eu não vou dizer, é complexa, mas assim, eu não sou a favor das pautas identitárias do jeito que elas são. Uhum. Até porque, para mim, o identitarismo está totalmente ligado a uma política liberal, né? Uma democracia liberal. Eu sou uma pessoa marxista, eu sou anticapitalista, então, assim, eu jamais vou concordar que, sei lá, ver, por exemplo, a Kamala Harris como vice-presidente dos Estados Unidos é uma coisa ok. Sim. Para mim, é uma representatividade vazia. O fato dela ser uma mulher negra não significa que as mulheres negras como um todo, a população negra, tem alcançado o seu objetivo final, que é um objetivo de emancipação. Para mim, a luta antirracismo está ligada à luta de classes, não tem como separar. Então, assim, por mais que ela seja uma mulher negra, ela é uma mulher liberal, que defende o capitalismo. Aí é quase uma questão de marketing, né? Quase. Exatamente. E o Big Brother, ele está expondo muito isso, daquele identitarismo até, de certa forma, autoritário, de que, eu sou negra, eu posso falar, você cala a boca, e é isso daí, entendeu? Não é bem assim, claro. Sim. Eu nunca vou ser uma mulher negra, eu nunca vou saber o que uma mulher negra sofre, assim como você é homem, você nunca vai saber o que uma mulher sofre, mas isso não pode nos impedir de ter voz, de falar sobre o que está acontecendo. Aí, no momento que você confunde as coisas, igual falar, Carol Conká militante. Não, Carol Conká nunca foi militante. O fato dela falar sobre negritude nas músicas dela não a caracteriza como uma militante. Militante é a galera que está organizada, que faz trampo de base, que se filia a partido, a sindicato, a movimento social, coisa que, assim, até o meu conhecimento, ela nunca fez. Então, não é porque ela é uma mulher negra que ganhou dinheiro, que conseguiu status, que conseguiu fama, que ela pode se dizer militante da causa negra. Não é bem assim. E aí o Big Brother meio que tá confundindo tudo isso, colocando todo mundo no mesmo saco, ao ponto de um cara, sei lá, um adolescente de internet que nunca levantou a bunda do sofá e querer cobrar o Mano Brown, como se o Mano Brown fosse obrigado a assistir Big Brother, como se ele fosse obrigado a opinar sobre a vida de alguém, né? Muita gente foi cobrar ele por causa do Projota, pelo Projota ser rapper e tal, e ele foi sincero, ele falou, galera, eu não vejo Big Brother, eu não assisto, então, assim, ele foi até honesto. Como é que eu vou opinar por uma coisa que eu não estou acompanhando? E ok também, tudo bem. Não é assim que as coisas funcionam. É que o Mano Brown é o Mano Brown, né, Stephanie? Tipo assim, né? É um cara que, tipo, ele teve aí na linha de frente, né, desde o início, né? Assim, ele não é igual... não brinca. Ele não é um rapper que chegou agora e que, sei lá, surfou a onda das pautas identitárias e falou, agora eu vou falar aqui sobre a representatividade do negro. Não, cara, ele tá ali desde sempre. E quem conhece o Mano Brown sabe que ele sempre esteve envolvido com as bases, né? Que ele tem muitos projetos, que ele tá envolvido aí com movimentos sociais e tal. É outra envolvido história, com a base até hoje, né? Exatamente. Ao contrário de alguns partidos de esquerda. Mas precisamos acabar esse programa, infelizmente, né, Stephanie, porque o relógio nos chama. Sabia que foi um prazer enorme fazer esse programa novamente contigo. Fazer esse programa novamente, não, que ele está estreando, né, um piloto. Mas nós já fazíamos os programas antes, então foi um prazer reativar aí essa parceria com a Red Flow, contigo, e criar esse programa maravilhoso aí, Notícias do Cão. Vocês viram que foi do cão mesmo, né, Stephanie? Eu também estou muito feliz, estava sentindo falta, estava até conversando com o Fernando, meu companheiro, que também trampa na Red Flow com a gente, né? E ele estava falando, eu estava falando para ele, como era bom falar com o Edson, porque assim, querendo ou não, são temas pesados? São. Mas a gente consegue trocar uma ideia, assim, com mais leveza, né? Assim, falar sobre coisas pesadas de uma forma mais leve, assim, mais natural. Então, eu estava sentindo falta. Até porque temos que cuidar da nossa saúde mental, gente, acima de tudo. Inclusive, até uma pauta boa e a gente fazer um programa aí qualquer dia sobre isso, né? Dar algumas dicas, ou até mesmo, sei lá, convidar alguém, né, que tem o domínio sobre o assunto, sobre psicanálise, psicologia, porque
Ó, que tem de gente precisando de terapia aí, não tá escrito, viu? É verdade. Valeu, galera, a todas e todos que ficaram conectados aqui na Rádio Armazém, ouvindo notícias do cão. Tem uma voz bem destacada, né? Com reverbzão, assim, notícias do cão. Notícias do cão. Costa. Tipo assim, notícias do cão. Com a Stephanie Costa da Red Flow na produção e locução. E na produção e locução também, eu, Edson K, aqui da Rádio Armazém. No próximo domingo a gente volta para trocar algumas ideias e escutar alguns sons de metaleragem e cabeludagem. Um abraço para vocês e até mais. Valeu, obrigado, até mais.